Apesar de em algumas cidades do Paraná o esporte estar sendo permitido, muitos municípios ainda têm restrições. Sabemos que por causa do coronavírus, muitos atletas ainda estão isolados em suas casas e que isso, em longo prazo, afeta suas emoções. Para falar sobre o tema, convidamos o psicólogo do esporte, fisiologista do exercício, pedagogo e mestre em estudos da comunicação, Paulo Penha. Vim falar um pouco para vocês sobre esse período de quarentena que a gente já está passando aí, estamos indo para 2 meses de confinamento. E nesse momento a gente tem que perceber que certos conflitos internos começam a acontecer. Há muitas variações de humor devido ao rompimento de uma rotina, antes de tudo. Mas principalmente porque a maioria não está conseguindo fazer seu treino técnico e mal está conseguindo fazer o seu treino físico. É necessário a gente nos reorganizarmos o mais rápido possível. Lembrar de uma coisa, o nosso plano central. É chegar numa competição, é chegar com um objetivo e, de fato, conseguir transpor todas as barreiras, conseguir evoluir tecnicamente. Portanto, é necessário vocês criarem novas estratégias internas e, dessa forma, com o objetivo bem traçado, com motivação necessária, você vai conseguir entender que, por mais que esteja em casa, você não está de férias, você não está de folga e que você deve criar uma rotina eficiente para você. Para conseguir fazer um bom condicionamento físico e para conseguir fazer a parte técnica possível no ambiente que você tem à sua disposição. É importante a gente lembrar que o desenvolvimento de cada pessoa é diferente por si só. Eu sou um indivíduo à parte, sinto as coisas diferentes de acordo com as vivências que possuo na minha vida, na minha história. Mas também há diferenças por faixa etária. As crianças muitas vezes não estão entendendo a magnitude do que nós estamos passando. E acabam por pensar, né, como eu já havia falado anteriormente, sobre tô de férias, não preciso fazer nada, mal tô fazendo coisas da escola, imagine os treinos. Então eles acabam negligenciando muito mais a disciplina necessária para fazer. E por isso que é necessário, né, os técnicos, como todos os profissionais e os pais que estão envolvidos, auxiliarem as crianças a compreenderem que essa fase que estão em casa é necessário manter uma rotina da prática de sua atividade. Adolescentes, por sua vez, têm uma compreensão um pouco melhor, né, do que estamos sofrendo. E se esforçam para tentar manter uma rotina de treino, principalmente o treino físico, mas são adolescentes, né? Os hormônios, além de estarem todos alterados, há uma questão de preguiça extremas, a falta de comprometimento necessário, que já acontece geralmente em treinos regulares presenciais. Só que aí o técnico, o operador físico, são profissionais que estão ali incentivando e cobrando. Já em casa, ou de uma forma assim mediada pelo computador, né, pelas mídias sociais, alguns treinos online que estão acontecendo, acabam não fiscalizando de fato. Eu mesmo tenho casos de alguns atletas que relatam para mim que acabam fazendo 1, 2 séries e acabam não repetindo o resto até o fim, até porque fica complicado do preparador físico observar se está sendo feito da forma adequada por todos que estão conectados no programa. Por isso que é importante os jovens, os adolescentes perceberem que a responsabilidade é para si e eles conseguirem dessa forma se organizarem para atingir seus principais objetivos. Já os adultos têm outras questões. Primeiro começa a questão financeira, né? Muitos não conseguem viver apenas do esporte, é a minoria na verdade, então eles têm outras formas de renda que estão comprometidas. Entram também numa questão do isolamento, não podem sair, não podem participar dos seus torneios e podem entrar num ciclo depressivo, a ansiedade aumenta e aí geralmente fica negligenciado a parte do seu treino, né? Algumas vezes falam, eu tenho tantas outras preocupações importantes que agora eu não vou pensar nisso, mas é aí que está a grande falha, achar que porque tem tantas outras responsabilidades que isso pode ser deixado de lado e não pode. Aí sim é uma maneira de uma válvula de escape, de você estar fazendo exercício, de você estar reequilibrando o seu corpo e sua mente, inclusive encontrando soluções para as outras questões, os outros problemas que estão aparecendo. Mas principalmente que na hora do retorno, o retorno pode estar breve,
você esteja, e todos os atletas de maneira geral, estejam realmente preparados, né, fisicamente para a retomada das suas atividades, dos seus treinos e principalmente dos torneios e as grandes competições. Alguns locais já retornaram às suas atividades e nas próximas semanas vários outros irão retomar seus treinos de forma regular. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, regular até um certo ponto. Vão ter que respeitar o distanciamento, as medidas de profilaxia, a quantidade de pessoas treinando ao mesmo tempo, tudo para que haja uma progressão mais lenta da propagação do vírus. Devemos respeitar isso para que o esporte de maneira geral não perca esse, vamos dizer, benefício de poder voltar às atividades. E aí a gente corre o risco de novamente as autoridades sanitárias falar, olha, houve um abuso, está propagando mais no meio esportivo o vírus, imaginem isso. E aí a gente tem que realmente fechar todos os clubes e academias novamente, porque não soubemos fazer o uso adequado dessa liberdade, se assim podemos dizer. Vamos aproveitar a oportunidade para treinarmos de forma adequada, nos aperfeiçoarmos, porque o próximo passo será o retorno dos torneios. Mas devo lembrar, numa visão psicológica, que é necessário a gente ter paciência nesse momento, né? Só está começando aos poucos os treinos e não são em todos os lugares ainda. Então, assim, até a gente voltar a uma rotina normal de treinos e até for permitido o começo de pequenos campeonatos que devem ainda ser com portas fechadas, sem públicos provavelmente, vai levar um tempo. E por isso que a gente tem que ter a tranquilidade de saber que tudo deverá ocorrer ao seu tempo e não ao nosso tempo, ao nosso desejo. Mas devemos praticar, treinar e estarmos prontos para quando isso ocorrer. E com certeza vocês não irão se decepcionar de todo o esforço que vocês estão tendo que passar nessa fase. Saiba tudo o que acontece no tênis do Paraná pelo site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br.